No antigo Vale de Elá, o campo de batalha estava preparado para um confronto épico entre os israelitas e os filisteus. Do lado dos filisteus, o gigante Golias se destacava, sua presença imponente e ameaçadora dominando o cenário. Com quase 3 metros de altura, sua armadura reluzente e lança mortal, Golias desafiava diariamente os israelitas, zombando de sua fraqueza. "Escolha um homem para lutar comigo", clamava ele, sua voz ecoando pelo vale e espalhando medo entre os soldados israelitas. Longe do campo de batalha, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o mais novo dos filhos de Jessé e passava seus dias cuidando das ovelhas de sua família nos campos de Belém. Davi era conhecido por sua coragem e fé inabaláveis. Enfrentará leões e ursos para proteger seu rebanho, confiando sempre na proteção de Deus. Além de suas habilidades como pastor, Davi era um talentoso músico, tocando harpa e compondo salmos que louvavam a Deus e fortaleciam sua fé. Um dia, Jessé pediu a Davi que levasse mantimentos a seus irmãos, que estavam no campo de batalha. Ansioso para saber mais sobre a situação e rever seus irmãos, Davi partiu imediatamente. Ao chegar ao acampamento israelita, foi recebido com surpresa e alegria por seus irmãos. Enquanto entregava os mantimentos, Davi ouviu o estrondoso desafio de Golias pela primeira vez. Intrigado e perturbado pela arrogância do gigante, começou a fazer perguntas aos soldados ao seu redor. "Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?", perguntava ele, indignado. Os soldados israelitas estavam tomados pelo medo e pela hesitação. Golias, com sua força e tamanho impressionantes, parecia invencível. Até mesmo o rei Saul estava desanimado, debatendo estratégias sem encontrar uma solução viável para enfrentar o gigante. No entanto, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o convocou para uma audiência. Davi se apresentou a Saul com humildade, mas também com uma confiança incomum. "Ninguém deve perder a coragem por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar contra ele", declarou Davi. Saul, inicialmente cético, olhou para o jovem pastor e perguntou como ele, um simples pastor, poderia enfrentar Golias. Davi então contou a Saul sobre suas experiências defendendo o rebanho contra leões e ursos. "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu", afirmou com convicção. Impressionado pela fé e determinação de Davi, Saul concordou em deixá-lo enfrentar Golias. Ofereceu-lhe sua própria armadura, mas Davi a recusou, preferindo confiar em suas próprias habilidades e na proteção de Deus. Com sua funda e um cajado em mãos, Davi desceu ao riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas, colocando-as em sua bolsa de pastor. Antes do confronto, Davi buscou um lugar tranquilo para orar e fortalecer sua conexão com Deus. Ele agradeceu a Deus por todas as vitórias que já havia alcançado e pediu proteção para a batalha iminente. Sentia a presença de Deus em cada passo, e isso lhe dava a coragem necessária para enfrentar o gigante. Ao retornar ao campo de batalha, Davi encontrou Golias pronto para o combate. O gigante zombou de Davi, rindo da audácia do jovem pastor. "Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus?", rugiu Golias. Mas Davi, com sua confiança em Deus, respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Golias avançou com passos pesados, enquanto Davi se movia com agilidade e precisão. Ele girou sua funda acima da cabeça, mirando cuidadosamente. Com um movimento rápido e seguro, Davi lançou a pedra, que voou pelo ar e atingiu Golias na testa com uma força tremenda. O gigante cambaleou e caiu no chão, morto. Os israelitas explodiram em gritos de alegria e surpresa. A visão do gigante abatido por um simples pastor era algo que poucos poderiam ter imaginado. Os filisteus, tomados pelo pânico, começaram a fugir, e os israelitas os perseguiram, triunfantes. Davi correu até o corpo de Golias, retirou a espada do gigante e, com um movimento decisivo, cortou sua cabeça. Ele ergueu a cabeça de Golias como um troféu, um símbolo da vitória que Deus havia concedido. Após a batalha, Davi foi levado a Saul. O rei, visivelmente emocionado, não podia acreditar no que acabará de testemunhar. "De quem és filho, jovem?", perguntou Saul, querendo saber mais sobre o pastor que havia derrotado Golias. "Sou filho de teu servo Jessé, de Belém", respondeu Davi humildemente. A vitória de Davi foi um ponto de virada na guerra contra os filisteus. Os soldados israelitas, antes cheios de medo e dúvidas, agora estavam renovados em sua fé e coragem. Davi, o jovem pastor, havia se tornado um herói nacional, um símbolo da fé inabalável em Deus. A história de Davi e Golias é uma poderosa lição de fé, coragem e determinação.
Ela nos mostra que, não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, com fé em Deus, podemos superar qualquer obstáculo. A vitória de Davi sobre Golias também nos lembra que a verdadeira força não vem da aparência externa ou da armadura que vestimos, mas da fé inabalável e da confiança em Deus. Que essa história nos inspire a enfrentar nossos próprios gigantes, sejam eles medos, dúvidas ou desafios que parecem insuperáveis. Assim como Davi, devemos nos preparar, confiar em nossas habilidades, e acima de tudo, ter fé que Deus nos guiará à vitória. Que a história de Davi e Golias continue a tocar corações e a fortalecer a fé de muitas pessoas ao redor do mundo, lembrando-nos sempre da importância de acreditar em nossa própria força e na força divina que nos guia. Com isso, concluímos a inspiradora história de Davi e Golias. Espero que tenha gostado dessa jornada épica e que ela tenha tocado seu coração de forma significativa.